Olá, estamos no ar com mais um Vida Nova. Que a paz de Jesus esteja com todos. O amor que nos vai na alma é fruto de nossas próprias realizações. Muitas vezes, na jornada que nos é própria, os obstáculos do caminho nos dificultam o caminhar. Desviamos de alguns, pulamos outros, contudo, muitas vezes, ou quase sempre, deixamos de observá-los. Se não existe o acaso, como sabemos, porque este ou aquele obstáculo se colocou entre nós e o nosso objetivo? A sapiência da lei divina nos mostra que nem mesmo um grão de areia que torna nosso caminho escorregadio deve ser superado com desprezo ou com descuido. Cada novo obstáculo deve ser considerado como uma nova lição da vida. Não é revolvendo os problemas que o físico e o matemático aperfeiçoam seus conhecimentos? Portanto, a fuga dos problemas que nos afligem a alma em nada poderá contribuir para o nosso aprendizado e crescimento. Não há aluno sem aula, e a aula da escola da vida está nas vicissitudes enfrentadas em nosso cotidiano. Assim, sempre que uma dificuldade se nos apresentar na jornada, detenhamo-nos. Apreendamos as lições que por certo nos serão apresentadas naquela ocasião. As oportunidades de progresso sempre nos serão renovadas, como já sabemos. O que não sabemos é quando elas serão renovadas. Oportunidade perdida hoje poderá demandar longo tempo para ser recuperada, acarretando verdadeiro atraso em nossa jornada evolutiva. E não é o tamanho da lição ou do obstáculo que estabelece o seu valor para o nosso aprendizado. O que seria do engenheiro se não tivesse aprendido as contas de adição e subtração ainda na escola primária? O que seria do sociólogo se não aprendesse as noções de boa convivência ministrada na pré-escola? Por menor que nos pareça a lição, não poderíamos avaliar a importância que ela viria a ter no nosso futuro. Assim, cumpre-nos estar vigilantes para aproveitarmos cada nova oportunidade que a vida nos vier a oferecer. Como Santo Agostinho, dediquemos alguns minutos no final de cada dia para procedermos uma avaliação sincera do nosso caminhar naquela etapa. É mais fácil corrigirmos os desvios de um dia do que acumulá-los em nossa consciência para avaliação em conjunto no nosso futuro. É mais fácil corrigir a simples conta de adição assim que se estabeleceu o erro do que todos os cálculos estruturais de uma edificação se o descobrirmos o equívoco apenas no final. Reflexão pode ser a chave que nos proporcionará aproveitarmos melhor as oportunidades de aprendizado que nos forem oferecidas pela vida. Busquemos na avaliação segura de cada dia a ferramenta útil do nosso progresso, mas não esqueçamos do vigiai e orai, que nada mais é do que realização sempre, a cada momento. Que a paz de Jesus nos ilumine nesta jornada e que o seu amor esteja presente em nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora uma entrevista sobre as novas imagens dos maços de cigarro com João Lourenço. Olá, estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos aqui falando sobre um assunto interessante que é a mudança nas imagens dos maços de cigarros. Aquelas fotografias que tentam fazer um terrorismo para a pessoa não fumar. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com a psicóloga Alessandra Assis, que é especialista em técnicas, o tratamento cognitivo-comportamental, para falar um pouquinho sobre isso, Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem com você, João, tudo bem. Falar um pouquinho na sua experiência sobre essas técnicas, de você poder induzir comportamentos ou retirar comportamentos usando imagens, usando sons, usando reforço, aquelas coisas que a gente conhece do behaviorismo, E especificamente essa coisa do cigarro, as imagens que se colocaram nas maços de cigarro. Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho, Como é que chegou essa história do cigarro ser tão usado, utilizado pela população, pelas pessoas, Já começa bem lá atrás. Então, as campanhas, antigamente, o que era? O que vinha a imagem do cigarro? O que tinha de subliminar ali? Aquele ideal de
forte, de bravura, glamour, de né? glamour, de status social. Então, era sempre homens muito sarados, maduros, então dava toda aquela ideia de status mesmo. Então, na verdade, ali a imagem que vinha já há muito tempo atrás é de quem fuma tinha aquele tipo de vida. Aventuras, né? Aquela coisa da virilidade, igual o cigarro Marlboro, que tem aquela coisa do cavalo, do chapéu, né? Aquela coisa da sedução. Quer dizer, né? a imagem já era usada já era para induzir esse consumo, né? Okay. Então, na verdade, é um comportamento adquirido de uma forma até subconsciente. Né? Você está ali vendo aquela imagem, igual a propaganda da cerveja. É a mesma coisa, a propaganda da cerveja. Então, moças bonitas, vez ou outra um ator conhecido ou um cantor que toma aquela cerveja. Então, você tem, inclusive, crianças induzidas também a essa curiosidade, ao uso do álcool, ou até mesmo ao uso do cigarro. O uso do cigarro a gente já não tem mais na televisão já há algum tempo, né? O que é importante foi essa restrição, essa proibição de divulgar o cigarro na televisão. Agora, aqui com relação ao uso das imagens, o Brasil é o segundo país, o Canadá foi o primeiro. Só que alguns brasileiros têm utilizado os artifícios de alguns canadenses, que é colocar, às vezes, o cartão telefônico ou o cartão do ônibus, enfim, para tampar aquela imagem, para não ver aquela imagem e continuar com o seu vício, né? A questão não é se você quer se matar, é um problema seu. A questão são os fumantes passivos, são as crianças e são as pessoas que estão ao redor. Então, acho interessante que agora tem para ser aí decretado, né? Talvez aconteça essa questão de ser realmente proibido fumar em lugares públicos, né? Em ambientes, lugares fechados. E eu acho que se isso realmente for acontecer, vai ter uma dificuldade, como a questão da lei seca. Toda vez que você precisa mudar um comportamento, porque você vai adquirir um novo comportamento, requer um tempo para você começar, né, a seguir exatamente isso. Mas eu acho que foi importante essa coibição e pensar exatamente nisso. Ok. Então vamos dizer assim, usar esses conhecimentos que nós chamaríamos, que vem da época do Skinner, né? O behaviorismo, ou então hoje, mais modernamente falando, o cognitivo comportamental, ele funciona. Se ele funciona para levar uma pessoa a fazer uma coisa que faz mal para ela, que é fumar, também funciona o inverso. Por isso que estão mudando, né? As fotos, né? As imagens. Exatamente. Né? Que antes a imagem era associado à aventura, à beleza, à glamour, a status. E hoje está fazendo com que as pessoas consigam, de forma do subconsciente, mudar o seu comportamento ou parar de fumar, né? Ou até mesmo nem começar, porque fica cada vez mais agressiva. A propaganda está bem agressiva do cigarro, mostrando cenas chocantes. Quanto mais chocante, melhor, né? Para que para que haja uma questão emocional de aversão ou de nojo, ou até mesmo de medo, né? Então tem a imagem do feto no cinzeiro, né? Tem a imagem do envelhecimento, que para as mulheres é uma grande preocupação. Para os homens tem a imagem da impotência, né? E a imagem de uma pessoa, de um fumante no necrotério. Então são imagens fortes, são imagens marcantes, que vão, de uma forma ou de outra, progressivamente, entrando no subconsciente da pessoa e faz com que ela mude o comportamento. Apesar das pessoas usarem esta artimanha, vamos dizer, de colocar os cartões ou de comprar uma menos agressiva no ponto de vista dela, tem diminuído bastante, né? Segundo estudos, aí tem diminuído bastante o consumo do cigarro. Apesar de eu tentar não ver, em algum momento eu olhei, porque eu tive que comprar. Então, e isso fica no seu subconsciente e progressivamente lá na frente isso vai mudar o seu comportamento, tanto para você adquirir ou deixar de adquirir determinada questão, né? É isso que acontece também, como nós falamos e vemos, né, constantemente com relação, por exemplo, às campanhas, propagandas do McDonald's, a questão das cores que utilizam, nas marcas de cigarro. Para cada marca existe uma questão assim, ou a cor ou a imagem para cada tipo de população, a quem que eles querem atingir, né? O valor do cigarro, daquele maço de cigarro, então tudo estratégias. E essas estratégias, na psicologia, a gente também usa o cognitivo comportamental, por exemplo, para trabalhar com uma série de fobias. Né? Então, você enfrentar aquela situação, você mudar o seu comportamento, você ter a questão do próprio cigarro, né? Por que te levou a fumar? Por que você fuma? O meu pai fuma, ou a minha mãe fumava, ou meu irmão mais velho, ou, de repente, o que te levou a fumar, né? A gente sabe que o principal motivo mesmo que leva uma pessoa a fumar foram as propagandas. Né? Então isso foi muito realmente, foi estudado e foi comprovado que a propaganda levou
muita gente, a população, a ser consumidores do tabaco. Agora, uma outra questão, principalmente para os adolescentes, que tem muita gente que fuma antes dos 19 anos, é a questão do modelo que você tem, né? Então, seja de um amigo ou seja um dos pais, né? Então, isso também é muito forte. Tá bom, Alessandra, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já para falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente pode usar a psicologia para promover a saúde, não hábitos e vícios. Não saia daí, o programa Vida Nova continua. Estamos de volta com Vida Nova, aqui na TV Mundo Maior. Vamos ver o e-mail que recebemos esta semana. E quem nos escreveu essa semana foi a Silvana Cruz, de São Paulo, capital, que nos disse o seguinte: Olá, outro dia estava assistindo ao programa e passou um depoimento sobre neuróticos anônimos. Não conhecia esse grupo, gostaria de saber o que eles fazem e o que eles realmente tratam. Obrigada pela atenção. Olha, Silvana, há atualmente muitos enfermos emocionais, em razão do estresse do dia a dia, da vida corrida de hoje, dos problemas de relacionamento, de pessoas que têm familiares que sejam dependentes químicos ou tenham também outros problemas emocionais e a dificuldade no relacionamento. São pessoas que vivem sob estresse, vivem sob tensão durante todo o tempo. Os neuróticos anônimos são justamente grupos que buscam atender a estas pessoas, que elas vão, através da experiência mútua de cada um, se auxiliando. São grupos de autoajuda que funcionam no sistema dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Eu tenho certeza que muito próximo aí da sua casa você deve ter um grupo dos Neuróticos Anônimos, ou grupo de NA, como eles são realmente conhecidos. Vale a pena você buscar esse auxílio e vale a pena também você estar divulgando esse grupo para as pessoas que tenham problemas dessa natureza e que você sabe. E para você que também quer escrever para a gente, entre no site tvmundomaior.com.br e clique no link Fale Conosco. A sua contribuição é muito importante para a gente. Agora fique com João Lourenço e a continuação da entrevista sobre as novas imagens nos maços de cigarro. Estamos de volta aqui no nosso programa Vida Nova. Estamos entrevistando aqui a Alessandra Assis, psicóloga, que é especialista em técnicas ou terapia cognitivo-comportamental. E nós estamos comentando aqui sobre o uso da mensagem subliminar ou então das técnicas de psicologia, do próprio behaviorismo, da questão do reforço positivo, do reforço negativo, do condicionamento operante, aquelas coisas que a gente lembra lá quando estuda psicologia ou psiquiatria, a escola do Skinner. E a gente observa que a propaganda acabou sendo, vamos dizer assim, um uso subversivo dos conhecimentos de psicologia para fins de induzir comportamentos que sejam agradáveis à produção e consumo de bens, vamos dizer assim. Mas parece que nós estamos começando a ver agora o inverso, né? Não mais um uso subversivo. Eu acho que os publicitários, deve haver nas faculdades de publicidade aí uma grande demanda da psicologia mesmo, incluso, né, no quadro. Porque eles estão trabalhando realmente com isso e há uma preocupação evidente com isso. Então, além de você induzir as pessoas para o uso de coisas ruins ou da ganância, que era uma coisa muito forte também na propaganda, né? De criar aquela coisa do consumismo, né? Eu acho que está havendo uma questão de maior consciência neste público também, né? O que eles estão atingindo? Eles são bem formadores de opiniões, né? Eles sabem como usar a psicologia justamente para atingir qual o público que eles querem atingir, de que forma que eles vão atingir, né? E hoje nós percebemos, principalmente nessas novas campanhas de cigarro, como que eles estão fazendo isso desta forma para justamente reverter este processo. Por isso que eu né? digo, é o uso do mesmo instrumento, só que com o objetivo na direção oposto. oposta, no sentido oposto. Né? É a mesma direção, oposto. que
que é o condicionamento, vai. Condicionamento, né? Então, o behaviorismo é aquela história do ratinho, muitos já devem ter ouvido falar, né? O ratinho que, para conseguir a água ou conseguir o queijinho, vai lá e bate com a patinha e toda vez que ele tem um reforço positivo, ele sabe que aquela ação vai dar aquela reação, né? Então, é importante a gente trabalhar desta forma em diferentes fases da nossa vida. E no caso do cigarro, até para parar de consumir o cigarro, é muito utilizado a terapia cognitivo-comportamental. É verdade. E nesse sentido, vamos dizer assim, é o uso do mesmo instrumento para fins diametralmente opostos, né? Exatamente. Então, a terapia cognitivo-comportamental é como se fosse o behaviorismo revisitado, né, e ampliado, né, e estudado de uma maneira mais profunda nessas coisas, como você falou agora do próprio tabagismo, usar isso para tirar a pessoa disso. As propagandas atuais, elas estão até mais diretas, né? Essa questão subliminar está até mais... É uma agressividade que já tem ali, não está às escondidas, né? Verdade. Nas propagandas anteriores, isso tinha o mesmo objetivo, aliás, o objetivo de induzir a pessoa ao consumo, mas era através da música, era através da imagem, ficava uma coisa mais no subconsciente, né, os jingles, exatamente, as associações que as pessoas fazem, né? E agora, quando você pensa em cigarro, você já pensa numa imagem ruim, numa imagem chocante, e aí fica tirou aquele glamour, né? Tirou aquela coisa de status, né? Hoje a pessoa, o fumante, até em entrevistas de emprego, ele está sendo muitas vezes... Está perdendo essa oportunidade, né? Em questionários, eu trabalho com RH, né? Também, e toda vez que a gente vai fazer, existe lá no questionário do RH, existe a pergunta, você é fumante, sim ou não? Né? Então, por que será que tem essa pergunta, né? Então, é igual a questão da tatuagem, do fumante, está virando uma coisa assim, um estereótipo que não está sendo tão positivo, né? Entendi. Então, é importante rever tudo isso. Exatamente, não é porque é moda, né? A curva modal, né? Ou curva de Gauss, né? Porque todo mundo faz aquilo que é certo. Então, trazer de volta o que a gente chamaria de crítica, né? Sobre o que eu faço, apesar de estar todo mundo fazendo, eu não sou obrigado a fazer, né? Mas eu acho que a questão principal que a pessoa mesmo deve se fazer é por que ela fuma, né? Então, o que levou ela a fumar, né? Se foi o modelo, se foi o status, quando começou, por que começou, porque tem como mudar esse comportamento. Ela mordeu alguma isca em algum momento, foi um comportamento adquirido de alguma forma, e ele pode ser modificado. Ok, perfeito. Nós vamos dar mais um intervalo, nós vamos voltar já para continuar falando sobre isso. Como não morder as iscas, né? De coisas que nos induzem a comportamentos que a gente poderia estar evitando. Não saia daí, o programa Vida Nova continua. Olá, de volta aqui no programa Vida Nova, estamos conversando com a Alessandra Assis, que é uma psicóloga que conhece bastante a cognitivo-comportamental, uma terapêutica, né, que trabalha bastante os comportamentos, né? E nós estamos conversando aqui, Alessandra, sobre como não morder iscas, né? Por exemplo, porque primeiro, precisa tirar os outdoors, né? Você vê que não tem mais aquela propaganda, aquela coisa repetitiva, aquela coisa Mas ainda assim a indústria do tabagismo movimenta milhões, mesmo sem a propaganda, mesmo sem outdoors, né? Porque na verdade fica subentendido, né? Você vai ver de repente um ator usando cigarro, né? Um cantor, né? que é fumante, e de repente aquela marca ali meio escondida, de uma forma ou de outra, você não percebe, mas você acaba sendo induzido de alguma forma por aquele produto, né? A propaganda tem este mecanismo, este poder, né? Como numa novela, de repente a atriz tal vai lavar a roupa e usa lá o Omo tá ali, né? Aquela história que a gente fala do merchan, né? Então o merchan ele tá em vários momentos, em várias situações, às vezes no cantinho de uma revista ali, né? No caso, por exemplo, do incentivo que algumas pessoas fazem, da apologia à maconha, por exemplo, alguns cantores na capa do CD. Então, de uma forma ou de outra, aquilo fica... bem assim, é bem complicado como não morder esta isca, porque fica abaixo do seu nível consciente, entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, lá na frente, aquilo vai influenciar o seu comportamento. Você pode negar ou não. Entendeu? Fica difícil dar essa dica de como não morder essa isca. A ideia de como que eu
poderia não estar sendo condicionado, né? Tudo bem, você me falou que isso é quase impossível porque ele está realmente inconsciente. Mas também então, tem um outro lado. Então, a partir do momento que eu percebi que eu estou atuando e não agindo de coração, de vontade minha, eu estou fazendo porque me fui induzido. Como eu faço para eliminar, né? Exatamente. Okay. Ou seja, assim que percebe, pedir quando ajuda, Quando você né? torna aquilo consciente, né? Okay, e já aconteceu, inclusive nos Estados Unidos, teve várias palestras sobre essa questão subliminar da propaganda do cigarro. E esse palestrante, ele até coloca aqui no final da palestra o que tinha de maços de cigarro amassados no lixo ou nas cadeiras do auditório, porque as pessoas, quando percebiam que haviam sido enganadas durante anos, né? Que na verdade elas viviam uma fuga inconsciente, né? Daquele glamour tudo, daquilo que elas não poderiam ter, né? Então elas vivenciavam aquilo através daquele cigarro e que aquilo criou um vício e que agora como é que eu vou sair daquilo, né? Então via aquela revolta. Então toda vez que você percebe que você está induzido por algo, né? Ou que você está tendo um comportamento que foi estimulado por outra questão, você tem como reverter isso a partir do momento que você torna aquilo consciente para você. Então você vai olhar de outra forma e você vai começar a mudar o seu comportamento frente àquilo. Até policiando um pouco mais o que te entra mente adentro. Faz sentido o que eu estou falando? Por isso que tem muitas pessoas que não deixam nem as crianças ficarem na televisão, ou que restringe os horários, ou tem pessoas que não têm televisão na sala de estar, né? Então essas são as artimanhas que a gente pode usar também para se precaver contra isso, porque na verdade a indústria publicitária, ela está aí, a mídia está aí o tempo todo ao nosso redor, né? Então essa questão de se eu não quero, eu não posso, a questão da ganância, ou eu não quero ser induzida a comprar isso, ou comprar aquilo, ou usar isso, ou usar determinada marca, eu posso me esquivar disso, tá certo? Como o ratinho que se esquiva do choque. Exatamente. Tá certo? Hoje na televisão eles chamam isso de efeito zap, né? Que o pessoal fica zapeando e não vê mais propaganda. Né? Então ele acaba não sendo mais induzido, porque começa a propaganda, mais difícil. Ele muda de canal. Né? Então seria um recurso. E por isso que hoje nós temos aí o consumismo infantil, porque algumas mães ou pais tomam esse cuidado, mas hoje as crianças passam boa parte do tempo ou com babá, ou de repente até sozinhas, algumas delas com irmãos mais velhos, e ficam com a televisão ali o dia inteiro. Então cria o que a gente chama das crianças consumistas. Hoje em dia, ou daquela criança que fica impertinente ali pedindo determinado brinquedo, determinada questão, ou até mesmo para ir até uma lanchonete, o McDonald's, por exemplo, que é só propaganda massiva. Tá certo? E nesse sentido, se continuasse aparecendo o cigarro, a criança, com certeza, internalizar aquilo é normal, né? Faz parte do... não só normal, roupa, né? Como ela iria associar a questão do glamour, se continuasse como era, porque foi... mesmo assim, no final dos anos 30 já sabiam dos malefícios do cigarro, mas mesmo assim aumentaram muito os componentes para viciar ainda mais e as propagandas foram agressivamente... Assim, era demais, era maçante, essa coisa assim do glamour, de associar toda essa questão do machismo ou do poder que tinha o cigarro. E se isso continuasse, com certeza ia influenciar bastante os adolescentes e as crianças hoje. Perfeito. Obrigado, Alessandra, pela sua participação. Eu que agradeço. O programa Vida Nova continua, vocês ficam agora com o Dr. Marcos. Não saiam daí. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a segunda maior causa de mortes evitáveis no mundo todo. E nós, espíritas, sabemos, através dos ensinamentos doutrinários, que o tabagismo é uma das causas que caracterizam o suicídio indireto. Isso porque, se a pessoa voluntariamente ingere para o seu corpo as toxinas que no futuro vão provocar a sua morte, ela acaba sendo responsável também por essa morte. Então é a lei de causa e efeito. Ela antecipa uma morte programada, um desencarne programado e está sob sua responsabilidade. Isso vai fazer que ela traga transtornos em seu futuro. Em razão disso, nós temos que aplaudir esta medida que está modificando as imagens nos maços de cigarro.
porque as pessoas acabam se acostumando com as imagens anteriores e as novas imagens, chocantes, tão chocantes quanto as outras que eram anteriores, elas atingem o seu objetivo. Não são imagens bonitas? Realmente não são. Mas não é para ser. São imagens que realmente devem mostrar a realidade para aqueles que querem continuar consumindo o tabaco, querem continuar consumindo cigarro. Então, nós entendemos que esta mudança está atendendo os seus objetivos e auxiliando aqueles que ainda se mantêm nessa dependência. O Vida Nova de hoje acabou, mas na semana que vem nós estaremos de volta. E você também pode assistir o programa pela galeria offline no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br. Clique lá e você poderá, inclusive, estar falando conosco. Até na semana que vem.